Bom dia a todos os irmãos. Pedimos, por favor, quem esteja com seus celulares ligados, botar no modo silencioso, simplesmente desligar. Para a nossa ambientação, nós vamos pedir o nosso irmão Alexandre, aí, orientação atendida, do momento espírita, a nossa ambientação. Oração atendida. Será que Deus atende mesmo a todas as orações? Jesus nos afirmou que tudo que pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele nos concederia. Mesmo assim, a debilidade da nossa fé, vez ou outra, faz com que nos perguntemos: será que atende? Afinal, quantos de nós já fizemos rogativas ao Criador que jamais foram atendidas? Será preciso algum detalhe que nos possibilite ser atendidos por Deus? Os mais revoltados, ante seus problemas não solucionados pela divindade, chegam a admitir a parcialidade divina que atende a uns e não atende a outros. Contudo, não é assim. Ocorre que inúmeras vezes não nos apercebemos que Deus nos responde, embora nem sempre da forma que desejamos, mas com certeza sempre é o melhor que o Pai dispõe. Recordamos de um soldado americano ferido durante a Guerra Civil. Após o ferimento, seguiram-se meses e meses de sofrimentos. A sua dor atingiu o auge quando ele se deu conta de que havia se tornado um deficiente físico. No entanto, a transformação radical em sua vida lhe abriu novos horizontes que ele sintetizou em uma oração. Oração que talvez se constitua em uma das mais belas páginas escritas por um deficiente físico. Conforme a tradução livre do original inglês, diz ele: pedi a Deus que lhe desse forças para tudo conseguir. Fui feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus a saúde para realizar coisas grandiosas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Pedi a Deus que me concedesse poder para que os homens necessitassem de mim. Fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida, e Deus me deu a vida para poder avaliar seu gozo. Não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo aquilo que esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces que não fiz foram atendidas, e dentre todos os homens eu me considero mais ricamente abençoado. O entendimento do soldado ferido que se tornou um paralítico anônimo nos dá a tônica de como Deus ouve nossas preces e as atende, sempre de acordo com o que seja melhor para nós. Afinal, muitas vezes passamos a valorizar as pequeninas e preciosas coisas da vida quando elas nos são retiradas. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 1, parte 1 e capítulo 5, parte 2, do livro As Aves Feridas na Terra Voam, de Nancy Puma de Giolano. Elevemos nosso pensamento a Deus, ao querido Mestre Jesus, aos amigos espirituais mentores da nossa casa, agradecendo ao Senhor por esta grande oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome para mais um estudo do Seu Evangelho de amor e luz. E possamos todos nós aqui presentes
encarnados e desencarnados, assimilarmos, Senhor, todos os ensinamentos que aqui serão passados pela nossa irmã. E assim seja, graças a Deus. O estudo de hoje está sob a orientação da nossa irmã Maria de Fátima, trabalhadora da nossa casa, e ela vai falar do capítulo 27, item 23, felicidade que a prece proporciona. E o tema, pedir e obterei. O Senhor de nossa irmã Fátima. Paz e alegria a todos os corações amigos. Vamos falar um pouquinho hoje, né? Estamos encerrando o capítulo 27. Pedi e obtereis. Então, durante todo esse período, né? Esses 23 itens que nós estudamos, abordamos várias situações e hoje vamos falar sobre a felicidade que a prece nos proporciona. E aí esse texto, ele nos traz algumas reflexões, né? Será que realmente tem uma maneira para Deus atender as nossas preces? Será que Deus atende a todas as nossas preces? Sim ou não? Sim. Será que sim mesmo? Porque a gente sabe também que muitas das vezes acontece isso, né? Quantos de nós já fizemos rogativas ao Criador que jamais foram atendidas? Isso acontece? Por que será? Por que será que às vezes não acontecem nossas rogativas a Deus? Né? Será preciso algum detalhe que nos possibilite ser atendidos por Deus? Será que tem? Os mais revoltados ante seus problemas, não solucionados por divindades, chegam a admitir a parcialidade divina que atende a uns e não atende a outros. Será que é isso? Será que Deus é parcial? Né? Ele vai atender a uns, esse aqui é bonzinho, tal, bom filho, vou atender. Não, esse aqui não. Mas, com certeza, sempre é o melhor que o Pai dispõe. Sempre é o melhor que o Pai dispõe para cada prece que nós fizermos a Ele. Mas existe umas que realmente Ele vai atender sempre. Sempre. Porque a gente pede muito, né? Mas a prece, além de pedir, a gente também pode fazer o quê? Quem lembra? Isso foi estudado nos outros capítulos, nos outros itens. Agradecer. O que mais? Louvar. Fazer por merecer, né? Louvar, agradecer. O que mais? Pedir. Então, são as três, né, situações. Pedir, louvar e agradecer. E nesse capítulo de hoje, ele vem nos falar sobre a felicidade. Mas será que essas pessoas que pensam dessa forma, dizendo que Deus é parcial, atende a uns e a outros não, eles se sentem felizes com a prece que eles realizam? E se não, por que será que eles não se sentem felizes? Será que Deus deixa algum filho haver navios, né, perdido? Então, o que será que está faltando na hora que a gente faz a nossa rogativa a Deus? Na hora que a gente faz uma prece a Deus? E por que será que eu preciso fazer prece? É uma outra questão. Será que eu preciso fazer prece? Deus não sabe de tudo? Ele não sabe tudo que nós precisamos?
Ele não é onipotente, onisciente? Ele não sabe tudo que a gente precisa? Então, para que a gente fazer a prece? Tem pessoas que também pensam dessa forma, não é isso? Ah, mas se Deus sabe tudo, para que eu vou ficar fazendo prece? Eu estava ouvindo uma palestra do irmão Flávio e ele deu um exemplo bastante interessante com relação a essa questão. As pessoas que dizem que não precisam fazer prece, ele fez o seguinte exemplo. Se uma pessoa tem um vício e está lá vivendo com aquele vício, a outra pessoa está vendo o sofrimento pelo qual ele está passando, as necessidades por que ele passa, ele chega até essa pessoa e pergunta: você deseja que eu te ajude te levando a tal lugar? A pessoa simplesmente pode olhar para ele e dizer: eu te pedi alguma coisa? Quem disse que eu estou sofrendo? Quem disse que eu estou precisando de ajuda? Não pode acontecer isso? Mas será que seria diferente se ele chegasse até aquela pessoa e dissesse: amigo, eu estou precisando tanto de ajuda, você teria como me ajudar? A situação fica diferente. Por quê? Porque ele está predisposto a aceitar a ajuda. Ele se abre, ele abre a sua mente, o seu coração para a ajuda. Por isso, a necessidade da gente fazer a prece. Porque quando eu oro, a oração é a gente se ligar a Deus, né? Então a gente abre um canal e algumas das vezes esse canal a gente abre, mas às vezes a gente abre de uma forma equivocada, né? Por isso que algumas vezes a gente acha que não está sendo atendido, mas a gente vai ver que a gente é atendido sempre. Vamos aguardar. Então, aqui, quando o soldado coloca, né, as questões que ele aborda com relação ao que ele pediu e o que Deus ofereceu. Ele pediu várias coisas, mas teve vários nãos. Como ele pediu de riqueza para comprar felicidade. E fui feito pobre para vender sabedoria. Então, muitas das vezes, Deus nos responde de uma forma que nós não conseguimos entender. Mas se nós perseverarmos na prece, solicitando entendimento sobre aquilo, as coisas vão ser esclarecidas. As informações vão ficando claras, como ele mesmo disse no final, que ele recebeu, tudo que ele, a despeito dos meus erros, as preces que não fiz foram atendidas, né? Aqui, não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo aquilo que esperava ganhar. Então, ele pedia de formas até equivocadas, por falta de conhecimento. Mas, com o tempo, ele foi entendendo os nãos de Deus e como ele deveria proceder. Mas, hoje, o estudo é sobre a felicidade que a prece nos proporciona. Então, vamos entrar no nosso capítulo 23? Mas isso aqui tem a ver com a felicidade? Nós vamos ver. Vinde vós que desejais crer. Então ele já começa dizendo, né? Essa página é do Santo Agostinho, de Paris, em 1861. Então,
Agostinho já coloca: vinde, pois, vinde vós que desejais crer. Então, quem desejar crer, vem que você vai receber. Vem que você vai ser esclarecido. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Os espíritos celestes acorrem a vós anunciar grandes coisas. Então, vinde que vos farei o que vocês desejarem, e os espíritos celestes acorrem e vos anunciar grandes coisas. Então, os espíritos, eles estão ao nosso lado. O nosso mentor está o tempo todo. Nós fazemos prece para o nosso mentor? Será que precisamos fazer? Ele também não sabe de tudo? Ele sabe o que a gente precisa? Até sabe. Ele pode auxiliar. Mas será que eu tenho um hábito de pedir ajuda para que eu possa ser esclarecido no melhor caminho, na melhor decisão que eu tenha que tomar? É o mesmo exemplo que eu dei no começo. Se não falo com ele, não converso, não chego até ele, como é que ele vai chegar até a gente? Nós temos o nosso livre-arbítrio. E os irmãos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, no momento que a gente decidir mudar de atitude, aceitar a ajuda e pedirmos, nós seremos atendidos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Então, Deus abre o tesouro para nós. Mas nós, como filhos ainda rebeldes, achamos que somos melhores que Deus, que não precisamos de ficar pedindo, auxílio. E Deus tem um tesouro para nós, gente. O tesouro. E que basta a gente fazer a prece, solicitando essa ajuda. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e a prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Aquele que ora. Prece é uma oração, mas é uma oração de coração. A gente tem que ir para o nosso quarto interior, elevarmos o nosso pensamento a Deus. Será que tem necessidade de eu decorar algumas palavras para falar com Deus? Não tem necessidade. Se não me engano, foi a irmã Dulce, que um repórter, ela sempre orava, E aí o repórter perguntou para a irmã Dulce: o que você fala com Deus? E ela disse: nada, eu só escuto. Aí o repórter ficou intrigado. E o que Deus fala com você? Nada, ele só escuta. Então, é o escutar, é abrir o nosso coração, a nossa mente, para escutar o que eles têm para nos dizer. Não são as palavras, são os sentimentos que nós emanamos na nossa prece que vai fazer a eficácia dela. É a gente se tornar pequenos para ser grande. Jesus falou isso para nós, Se a gente quiser ser grande, que sejamos primeiro pequenos. Pequenos em reconhecer que somos filhos de Deus, que nos ama profundamente, mas que precisamos caminhar nos ensinamentos do Cristo. E para isso, eu preciso ser humilde e entender
que ainda tenho muito que aprender. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. A prece, bem emanada do nosso íntimo, vai ser um orvalho, são gotas de luz que vai acalentar o nosso coração, o nosso sofrimento, a nossa angústia. Depois de uma prece, a gente se sente envolvidos numa paz que vem de quem? De Deus, que são derramados sobre aquele irmão que está em oração a ajuda que precisa. Algumas das vezes, nós equivocadamente achamos que por estarmos passando por algum problema de doença, de família, com os amigos, a gente pede para ser retirado aquele problema da gente. Mas a gente não entende que muitos dos problemas pelos quais passamos é exatamente para o nosso crescimento. É para aprendermos a passar por ele, a ver como Deus está me iluminando para que eu possa suportar aquela dor, mas é uma dor momentânea, porque nós somos espíritos eternos. Muitas das vezes esse corpo de carne, ele está adoentado, mas eu, espírito, sabedor de que preciso me burilar, vou pedir a Deus força, resignação, para que eu possa suportar tudo que tenho que passar para me melhorar. E claro, fazer por onde? Trabalhar. Não adianta só pedir força e ficar deitado, ficar quieto num canto. Eu tenho que mostrar que eu estou trabalhando no bem, estou praticando o bem, praticando o Evangelho de Jesus, para que eu possa realmente receber aquela força interior para o meu crescimento espiritual. Porque nada que nos acontece é por acaso. Deus não é injusto com nenhum dos seus filhos. Ele é justiça plena. No recolhimento e na solidão, estás com Deus, não é? Para vós já não há mistério, eles se vos desvendam. Apóstolo do pensamento. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Então, na solidão a gente encontra Deus, porque a gente está mentalizando, está buscando, está refletindo. E os apóstolos do pensamento é para vós a vida. Então, os nossos pensamentos é a nossa vida. Então, precisamos vigiar os nossos pensamentos. Os momentos da ira, que ainda somos imperfeitos, que ainda brota em nossos corações, a revolta, que a gente possa realmente dizer a Deus: sou tão imperfeito ainda, me ajuda para que eu retire do meu ser ainda esses sentimentos tão negativos. E trabalho. Se eu tiver que ir pedir desculpa, né, que eu vá pedir. Escutando uma outra palestra, agora me fugiu o nome, do rapaz. Ele disse que numa reunião de trabalho, umas 30 pessoas, ele defendendo, cada um defendendo, né, o seu ponto de vista e tal, a sua ideia para aquele projeto. Ele, no final, ele percebeu que ele foi muito incisivo com a irmã companheira de trabalho. Ele, no seu afã, defendendo a sua ideia, seu projeto, ele foi muito rude. E aí, à noite,
ele fez uma oração, né, dizendo: ah, meu Deus, eu fui tão rude, que é o que Santo Agostinho, né, pede para nós fazermos aquela avaliação diária, se eu ofendi alguém, né? E aí ele começou a pensar: o que eu posso fazer? Aí veio: peça desculpa. Acho que eu vou fazer isso, eu vou pedir desculpa àquela irmã. Aí no dia seguinte, ia ter a outra reunião, continuando, ele encontra com a irmã no corredor, chega até ela e pede desculpa. Desculpe, irmã, não precisava ter sido tão incisivo, tão rude, tão agressivo. Me desculpa. A gente fica tão empolgado que muitas das vezes não medimos nossas palavras. Ela falou assim: tá bom, eu desculpo. Mas ele percebeu que lá no íntimo, ela ainda estava com aquele sorriso amarelo. E aí ele continuou pensativo, entrou para a sala de reunião e pensando, né? Poxa, eu pedi desculpa, mas ela ainda está tão entristecida comigo. Aí novamente ele escuta: peça em público, porque em público é que você a ofendeu. E aí imediatamente se levantou. Antes de continuar a reunião, eu queria dar uma palavra e pediu desculpa à irmã por aquilo que ele tinha dito, o momento tão tinha sido agressivo, que não havia necessidade daquilo, e pediu desculpa em público, naquela reunião, aquelas pessoas. E aí ele olhou para ela e percebeu a felicidade no seu coração. Então, muitas das vezes, é um simples ato de reconhecer aonde nós erramos. Quem ganhou mais? Ambos. Ela, que conseguiu perdoar, desculpar, e ele, por ter aliviado o seu coração. E para isso, ele teve o quê? Fez a prece e pediu a Deus ajuda de como resolver aquele problema, e teve ouvidos de ouvir. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estridulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves do serafim. Então, a gente percebe que quando a gente faz a prece, realmente traz aquela felicidade. Aqueles ruídos, eles vão sendo modificados e a gente começa a ouvir as liras dos arcanjos, ao invés dos sons estridentes que machucam o nosso coração e que muitas das vezes são estimulados pelo nosso pensamento e de mais alguns companheiros que algumas vezes estão ao nosso lado, nos incentivando naquele sentimento. Mas o sentimento é meu. Mas na hora que eu mudo o meu campo de vibração, eu vou escutar as liras, como esse nosso companheiro, que escutou a voz do seu mentor, daquele irmão que veio acudi-lo, e mostrar para ele um caminho, para ele poder aliviar aquele sentimento que ele carregava no seu coração. Mas, então, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre, que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida,
entra ela por todos os vossos poros. Muito bonito, né? Então eu vou repetir. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura da prece. Essa aventura tão rápida, entra ela por todos os vossos poros. Então, quando a gente faz verdadeiramente a prece, levamos verdadeiramente a Deus o nosso pensamento, a gente sente, acredito que todos nós já tenhamos sentido aquela doçura, aquela brisa penetrando no nosso corpo, tão suave, e a gente se sai leve depois de emanarmos o nosso pensamento a Deus. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Então, inebriantes perfumes, né? Muitas das vezes a gente percebe quando a gente está recolhido, orando, e a gente sente assim um frescor, um perfume de rosas, né? E aí a gente sabe que são aqueles fluidos que são trazidos até aquele grupo ou aquela pessoa que está em prece. Porque nada não é tão bom quando a gente sente um perfume suave, a gente se sente assim leve, nossa, que cheiro agradável. Então a gente ainda penetra mais ainda naquele ambiente. Então é mais um recurso que o plano espiritual oferece para nós percebermos a sua presença, que muitas das vezes a gente não consegue perceber. E aí acontece esse fenômeno. Mas aí a gente fala assim, obrigada, meu Deus. Eu não tenho rosas no meu jardim, mas obrigado por essas rosas que trouxestes para mim. Então a gente agradece. Antes eu estava pedindo, mas eu vou agradecer a Deus por aquele momento em que eu estou recebendo do alto tudo aquilo que eu preciso daquele instante. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Olha, isso aí é importante, que tem lá no finalzinho, depois eu vou mostrar para vocês, que eu falei que ele atende a todas as nossas preces, não foi? Será que Deus atende? Mas olha, sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vá vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, que nós possamos seguir o exemplo do Cristo, que através da fé, né? Quantas vezes ele mostrou aos discípulos que lhes faltavam fé naquela hora do barco, na tempestade, que eles acordam aflitos, e Jesus diz, homens de pouca fé, porque eles poderiam ter feito a prece, eles poderiam ter feito a oração, mas faltou a eles a fé de ouvir a ajuda que viria do alto. Por isso Jesus disse, homens de pouca fé, porque ele também disse, todos vós são luz, todos nós temos a luz dentro de nós, mas precisamos exercitar. A prece é um exercício diário. E muitas das vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas é tão difícil. Vamos imaginar um matagal.
Eu preciso passar por aquele matagal. Aí eu chego próximo, não vou não. É muito mato para eu passar. Mas aí eu penso, não, mas eu preciso passar. Eu vou ter coragem. E aí ele começa a passar. Vai começando, vai abrindo o caminho, faz uma reta. Mas ele tem que passar por aquele caminho todos os dias. No final de um mês, como é que vai estar esse caminho? Mais difícil ou mais fácil de passar? Bem mais fácil, né? O mato já foi cortado, a terra já está mais batida e a trilha está mais fácil. Por isso que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o caminho, nós precisamos fazer esse caminho, trilhar esse caminho, através das nossas preces. E aí, eu falei para vocês, né, que está lá, eficácia da prece, que nós já tínhamos estudado, no capítulo 27, no item 7. Olha o que ele diz: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então, quando a gente disse que Deus atende a todas as nossas preces, nós precisamos saber o que pedir. Então, sempre que a gente pedir coragem, paciência e resignação, ele vai nos atender. Mas ele sabe que nós precisamos lutar para vencer, para trilhar o caminho. Ele oferece a nós os recursos, mas esses recursos, quem utiliza somos nós. Então, por isso que ele coloca que os bons, por si mesmo, também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Por si mesmo, mas ele vai oferecer os meios. E um dos meios que Jesus deixou para todos nós foi a prece. A prece, a fé, né? Mediante ideias que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Porque nós precisamos ter o nosso mérito, de sabermos fazer a prece e trabalhar para agir. Que Jesus possa continuar nos amparando sempre. Pode falar. Tá certo, pode falar. Nós agradecemos a nossa irmã Fátima pela excelente palestra nesta manhã e queremos aos irmãos. Por enquanto, por motivo de medida de segurança, não teremos um passe individual de costume. Em vez disso, faremos um passe coletivo no próprio salão, juntamente com a prece final. Portanto, pedimos aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares. Então vamos elevarmos o nosso pensamento a Deus, pedindo nesse instante, Senhor, que através desses irmãos maiores possa ser derramado sobre cada irmão aqui presente o bálsamo, o refrigério, os fluidos necessários para o seu corpo material e espiritual. Que eles possam receber de Ti, Senhor,
através dos seus pensamentos, a luz que necessitam para a sua caminhada. Mas que essa luz possa ser também levada a cada canto do nosso planeta Terra, aonde cada irmão necessitado possa receber do alto a luz, a paz, a tranquilidade para passar por todas as suas dificuldades, Senhor. Ampara, Senhor, a todos nós, nos dando força e coragem para prosseguirmos na nossa caminhada. Muito obrigada, graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.